Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Difusora. Que seja uma manhã de reflexão e bem-estar. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gisele. Gisele, hoje o assunto vai para aquelas pessoas que sempre tem alguém, né? Tem famílias que às vezes tem aquela pessoa que quer controlar a vida de todo mundo, né? Sempre dando pitaco, dando orientações, enfim, a gente não sabe aí exatamente como, mas sempre tem, né, pessoas que tentam controlar todos dentro da família. Aí eu te pergunto, Gisele, por que disso, hein? Por que isso acontece? Por que tem pessoas assim? Olha, é porque controle pode ser uma tentativa de lidar com a ansiedade que essa pessoa tem, ou ela pode se sentir insegura, ou então ela tem necessidade de controle e aí de poder, né? Em algumas famílias existe alguém que quer decidir tudo, né? O que os outros fazem, com quem que eles falam, como se vestem, o que eles vão estudar, como que vão gastar o dinheiro, né? Como é que vão Sim, criar os filhos, onde que vão trabalhar ou não. Às vezes essa pessoa diz que faz isso por amor, mas o amor não permite, né, autonomia, e essa autonomia que essa pessoa perde vai virar controle. Do ponto de vista psicológico, controlar o outro pode dar uma sensação temporária de segurança, mas é só temporária, né? Se todo mundo fizer tudo do jeito que essa pessoa quer, nada sai do controle. Só que isso vai sufocar todo mundo. Uma família saudável não é aquela em que todo mundo obedece a uma pessoa só. É aquela em que existe respeito, diálogo, limites e individualidade. Cuidar não é comandar. Amar não é administrar a vida dos outros. Gisele, então o que seria? Porque tem já realmente pessoas, nem todo mundo que quer orientar, passar esse tipo de orientação para a família, faz isso realmente pela sensação de controle, pela necessidade de controle. Muitas vezes é preocupação. Você está vendo que um familiar, um parente, um filho, um pai, uma mãe, enfim, vai fazer algo de errado, precisa, né, de uma orientação assim mais algo mais incisivo e tal. E por isso eu te pergunto, qual é a diferença entre preocupação e controle? Dani, preocupação respeita a liberdade do outro. Controle tenta tirar a liberdade do outro. Uma mãe pode até dizer: olha, estou preocupada com você, quer conversar? Isso aí é cuidado. Mas se ela invade celular, ameaça, culpa, manipula, decide tudo por um filho que é adulto, aí isso é controle, meus amigos. Um parceiro teu pode te dizer: ah, eu fico inseguro, né, com essa situação. A gente pode conversar sobre essa situação? Isso aí é vulnerabilidade dele. Mas quando ele te proíbe, te controla, te vigia, te pune, aí, gente, isso deixa de ser amor. A diferença está no respeito aos limites que você tem. Preocupação abre conversa, abre possibilidades. Controle fecha todas as possibilidades e as conversas. Entendi. Então, que orientação você dá, Gisele, para... Tem gente que está nos ouvindo agora que certamente pode estar passando por uma situação dessa e não sabe como colocar limites, por ter medo de destruir, de prejudicar nessa dinâmica da relação familiar. Então, que dica, que orientação você dá para quem está nos ouvindo agora colocar limites sem prejudicar a relação familiar? Olha, com clareza, constância e com calma. Limite não precisa ser agressivo, ele pode ser dito de uma maneira assim, ó: eu entendo sua preocupação, mas essa decisão é minha, né? Ou eu quero manter a nossa relação, mas eu não aceito ser tratado desse jeito. O difícil é sustentar isso. Pessoas controladoras muitas vezes reagem mal quando perdem o poder sobre nós, né? Então, elas podem fazer chantagem emocional, dizer que você é ingrato ou tentar provocar culpa em você. Por isso, limite precisa ser repetido sem entrar em longas justificativas. Você não tem que ficar dando um monte de justificativa para impor os seus limites. Você não precisa convencer os outros a gostar dos seus limites. Você precisa só comunicar os limites e sustentá-los. Relações familiares melhoram quando existe amor, mas também quando existem fronteiras. Tá certo, tá aí. Essa é a Gisele Mello, é psicóloga, né, tratando desse assunto aí hoje, dando essas orientações
preciosíssimas para nós. Gisele, muito obrigado mais uma vez. E eu convido você a conhecer um pouco mais do trabalho dela, acessando lá o Instagram, @GiseleMelloPsi, lá no Instagram, tá? Sempre abordando esse tipo de assunto e assuntos que mais aparecem lá no seu consultório de psicologia. Gisele, bom dia para você mais uma vez e muito obrigado, viu? Dani, tamo junto. E eu quero deixar uma coisa com você que tá ouvindo a difusora agora. A coragem nem sempre grita. Às vezes ela só respira fundo e continua. Aqui, a sua emoção tem voz. Até amanhã.